Nesta aula, eu vou revelar 5 pontos fundamentais de direito ao crédito de IBS e CBS com impactos diretos sobre o agronegócio. E aí, tudo bem? Obrigado por se conectar e muito boas-vindas ao meu canal. Eu sou Alan Martins, professor de Direito Tributário, autor e auditor fiscal com mais de 20 anos de experiência. E aqui no canal eu compartilho com você conhecimento a respeito de direito tributário, legislação tributária, na teoria, na prática e muito assunto relacionado à reforma tributária. E nesta aula de hoje, eu vou trazer para você um assunto que vai fazer muita diferença na sua atuação profissional como advogado ou contador. Eu vou tratar de 5 pontos fundamentais do direito ao crédito de IBS e CBS com impacto direto sobre o agronegócio. Assunto que tem sido recorrente também no meu Instagram, @prof.alanmartins. Primeiro ponto, contribuinte com receita anual superior a R$ 3.600.000 será obrigatoriamente enquadrado como contribuinte regular do IVA dual, ou seja, do IBS e da CBS. E a partir daí, ele terá direito a se apropriar de crédito em relação a todas as aquisições de bens e serviços que realizar. Então ele comprou insumos agropecuários, contratou serviços de engenharia agronômica, contratou consultoria, contador, advogado. Todos esses serviços e esses bens que vier a adquirir conferirão a esse contribuinte, a esse produtor rural com receita anual acima de R$ 3.600.000, o direito ao crédito do IBS e da CBS. No mesmo sentido, este contribuinte, já posso chamar esse produtor rural de contribuinte regular do IBS e da CBS, ele também transferirá créditos para os seus adquirentes que sejam contribuintes regulares do imposto. E isso faz uma grande diferença competitiva para esse produtor rural. Tanto pelo fato dele transferir crédito, dele propiciar crédito para os seus clientes, quanto também pelo fato de que ele pode se apropriar de créditos. E isso, é claro, reduz a sua carga tributária. Então, o produtor rural com receita anual igual ou superior a R$ 3.600.000, maior ou igual a R$ 3.600.000, esse produtor obrigatoriamente vai ser enquadrado na situação de contribuinte regular do imposto. E sendo contribuinte regular do imposto, ele terá o direito a se creditar regularmente de IBS e CBS. Por exemplo, um produtor rural que faz a aquisição de insumos agropecuários e serviços de consultoria. Esse produtor rural, ele terá direito ao crédito tanto do IBS quanto da CBS em relação a essas aquisições. Quando o produtor rural promover a venda do seu produto agropecuário, do seu produto, para contribuintes regulares do IBS e da CBS, esse produtor rural pagará o imposto e a contribuição. E, nesse sentido, ele também vai transferir créditos para os seus adquirentes. Então, além do direito de se creditar regularmente, o produtor rural terá direito a transferir crédito de IBS e CBS para os seus adquirentes, contribuintes regulares, da forma que mostra aqui a nossa ilustração. Um ponto importante de ressaltar é que esse valor de R$ 3.600.000, a partir do qual o produtor rural é contribuinte regular obrigatório do IBS e da CBS, é um valor que será atualizado anualmente pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo. Diferente do que acontece, por exemplo, no Simples Nacional, em que desde priscas eras o valor de enquadramento é o mesmo. E o contribuinte que tiver receita anual inferior a esses R$ 3.600.000. O que acontece com ele? Bom, esse produtor rural não será, pelo menos a princípio, contribuinte do IBS e da CBS.
e, consequentemente, não vai pagar o imposto, não vai pagar a contribuição, o que é uma notícia boa, mas tem uma notícia não muito boa. Ele também não vai se apropriar de créditos, o que poderia ser uma boa para ele, e, da mesma forma, não transfere créditos para os seus adquirentes. Então, quando ele vender a produção, quem adquirir dele não terá direito àquele crédito regular do IBS da CBS decorrente do pagamento da extinção da obrigação tributária. Porém, isso traz uma consequência negativa, por isso que não é uma notícia muito boa, que é o fato desse produtor rural não contribuinte do IBS da CBS perder em competitividade. Quem for adquirir a produção agrícola vai pensar duas vezes de adquirir desse produtor que não vai lhe transferir créditos regulares de IBS e de CBS. E é por essa razão que a reforma tributária, lá na Lei Complementar 214, artigo 168, trouxe uma amenização para o caso. O adquirente da produção do produtor rural que não seja contribuinte do IBS e da CBS, esse adquirente vai ter direito a se apropriar de crédito presumido. Então, ele não recebe crédito regular do IBS da CBS, mas ele tem direito a crédito presumido do IVA dual. Então, a notícia boa é que ele não paga, a notícia ruim que ele não transfere crédito. Aqui nós temos, então, o segundo ponto fundamental a respeito do crédito de IBS e CBS em relação ao produtor rural. Se ele tiver receita menor do que 3.600.000, a princípio, como efeito direto, não pagará os tributos da reforma tributária, porém, também não transferirá créditos de IBS e CBS. Por que eu disse a princípio? Porque esse produtor é um produtor não optante pela condição de contribuinte, ou seja, ele ainda poderá, mesmo com receita anual inferior a 3.600.000, optar pela condição de contribuinte regular do IBS e da CBS. E aí é por isso, para que não houvesse uma perda tão grande de competitividade desse produtor rural, que o artigo 168 da Lei Complementar 214 de 2025 veio estabelecer que quando esse produtor rural não contribuinte, o que vale também para o produtor rural integrado, promover a venda de bens e serviços, quem for adquirente da produção agropecuária desse produtor rural terá direito a se apropriar de créditos presumidos de IBS e CBS. Terceiro ponto, diz respeito ainda a esse produtor rural que tem receita anual inferior a R$ 3.600.000. Conforme eu disse, ele a princípio não será contribuinte, não pagará os tributos e não transferirá crédito, propiciando apenas créditos presumidos aos adquirentes. Todavia, ele poderá sim fazer a opção por ser contribuinte regular do IBS e da CBS. E ao fazer essa opção, ele vai pagar normalmente os tributos, vai pagar IBS e CBS, mas por outro lado, poderá reduzir essa carga tributária se apropriando normalmente de créditos em todas as suas aquisições de bens, serviços e direitos tributados pelo imposto e pela contribuição que formam o IVA dual da reforma tributária brasileira. Esse mesmo produtor rural também poderá transferir crédito aos seus adquirentes e, nesse sentido, esse produtor rural terá uma maior competitividade no mercado, porque o produtor rural que for contribuinte torna-se um fornecedor muito mais atrativo e competitivo junto aos seus adquirentes. Exatamente como eu mostro aqui nesse quadrinho, que traz para você o terceiro ponto que estamos abordando, que é o produtor rural com receita anual inferior a R$ 3.600.000 e que faz a opção pelo regime regular de IBS e também de CBS. Ele vai apurar IBS e CBS na condição de contribuinte regular, apropriando-se do imposto e da contribuição e, com isso, transferindo créditos de IBS e CBS aos adquirentes contribuintes regulares, tudo conforme expliquei para você.
Resumindo esses 3 primeiros pontos, para você printar e guardar. O contribuinte que tiver receita anual igual ou superior a R$ 3.600.000, ele será contribuinte regular do IBS e da CBS. E com isso, deverá apurar IBS e CBS e pagar. Por outro lado, terá direito a transferir o crédito aos seus adquirentes, que poderão exercer o direito ao crédito regular do imposto e da contribuição. Já o contribuinte com receita inferior a R$ 3.600.000, ele poderá ser optante do regime regular do IBS da CBS, ou seja, ser contribuinte, ou ele poderá não ser optante. Quando ele não for optante, que é a regra, ele não será contribuinte. Não sendo contribuinte, ele não paga o imposto e a contribuição, mas, por outro lado, ele não transfere crédito. Porém, nos termos do artigo 168 da Lei Complementar 214, os adquirentes terão direito ao crédito presumido. Já esse contribuinte com receita inferior a R$ 3.600.000, que é optante do regime regular do imposto e da contribuição, ele será, por tabela, contribuinte optante, contribuinte por opção. E nesse sentido, ele vai pagar IBS e CBS, mas, por outro lado, será mais competitivo no mercado porque transferirá crédito regular para os seus adquirentes. Quarto ponto fundamental de direito ao crédito de IBS e CBS com impacto sobre o agronegócio, que é uma exceção que não se aplica ao produtor rural contribuinte regular dos tributos. Quando o contribuinte promove operações isentas ou não tributadas, ele tem que anular o crédito do IBS e da CBS. Isso, porém, não vai se aplicar ao contribuinte que promover operações com redução de alíquota no âmbito de regimes diferenciados. O contribuinte, como regra geral, ele tem direito ao crédito de IBS e CBS que foi extinto em relação às operações anteriores às suas aquisições de bens e serviços. Ocorre que, por exceção do artigo 51 da Lei Complementar 214, exatamente conforme acontece hoje com o ICMS, esse contribuinte do IBS e da CBS, ele tem que estornar, anular, exercer a regra da anulação do crédito nas operações isentas ou não tributadas. Ou seja, ele tem a obrigação de anulação, estorno do crédito nas operações isentas ou não tributadas. Todavia, isso não vai acontecer quando a operação for com redução de alíquota. Quando a operação for com redução de alíquota, ela será sem obrigação de estorno à anulação do crédito. 2 exemplos. Primeiro exemplo, aqui a redução a zero na alíquota da Cesta Básica Nacional de Alimentos. Então, quando o produtor promover a venda com redução a zero, ele não terá que fazer o estorno integral que seria devido se fosse uma venda isenta. Então, igualzinho na venda isenta, ele não vai pagar. Só que lá ele tem que estornar, aqui não. Para você entender direitinho, eu tenho aqui o produtor rural, ele adquire insumos agropecuários, com IBS e CBS. Depois, ele promove venda de alimentos da cesta básica com redução a zero. Então, ele paga 0,000 de IBS e CBS. Nesse caso, diferentemente do que aconteceria na isenção, ele pode se apropriar integralmente do crédito relativo à aquisição de insumos. O mesmo vai ocorrer se ele promover venda com redução de 60%. Se fosse uma isenção parcial, ele teria que realizar o estorno proporcional. Mas como aqui se trata de uma venda com redução de alíquota dentro de um regime diferenciado, o estorno proporcional não será devido por esse produtor rural contribuinte do IBS e da CBS. Está gostando da aula? Espero que sim. Então vou fazer um pedido para você, antes de trazer o 5º ponto que prometi. Por favor, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, salvar e, acima de tudo,
se inscrever no canal e acionar o sininho para continuar acompanhando conteúdos sobre direito tributário, reforma tributária e agronegócio. Agora sim, o quinto ponto diz respeito àquilo que o produtor rural poderá fazer com o seu crédito de IBS e CBS ao final do período de apuração. E isso não vale apenas para o produtor rural, mas vale para qualquer player dentro da cadeia do agronegócio. Então, para os fornecedores de insumos, para os adquirentes dos produtos agropecuários. Esse contribuinte, ao invés de transferir o saldo credor para compensação em períodos posteriores, poderá fazer a opção pelo ressarcimento desse crédito de IBS e de CBS. Então, o nosso quinto ponto diz respeito ao saldo credor ao final do período de apuração. A gente sabe que o contribuinte faz a sua apuração de débitos com os créditos e muitas vezes ele vai apurar IBS e CBS a pagar, ou pode ser que ele apure saldo credor. Em apurando saldo credor no final do período de apuração, esse saldo credor apurado terá duas opções de destinação. A opção número 1 é a transferência do crédito para compensação em períodos posteriores, a mesma coisa que se faz hoje com ICMS, PIS/COFINS, etc. A segunda alternativa é a do artigo 39 da Lei Complementar 214 de 2025, em que o contribuinte poderá solicitar o seu ressarcimento integral. Em solicitando o ressarcimento, ele terá liquidez no seu fluxo de caixa. E isso pode representar para ele, por exemplo, possibilidade de investimento. Imagine um produtor de gado exportador. Esse produtor, ele vai acumulando créditos. Por quê? Porque ele adquire bens e serviços com crédito, porém, esse produtor rural exportador, por exportar, a exportação tem imunidade, ele não paga o imposto. Só que a imunidade confere direito à manutenção do crédito. Exportação, a gente sabe que tem um tratamento muito diferenciado. Então, esse exportador, quando realizar as suas exportações para o exterior, ficando com o crédito, tendo o crédito integralmente garantido, vai ter a seguinte situação. Ele vai acumulando créditos de IBS e CBS que ele paga nas aquisições. Mas como ele é exportador de gado e ele nunca paga o imposto, esse crédito ele não tem o que fazer, ele não tem como compensar com débitos. Não tendo como compensar com débitos, então a grande solução dentro do planejamento dele vai ser mesmo a solicitação de ressarcimento nos termos da Lei Complementar 214. Esses, então, foram os 5 pontos fundamentais de direito ao crédito de IBS e de CBS com impacto direto sobre o agronegócio. Espero que você tenha gostado do vídeo, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!